Olá, boa noite a todos. Bem-vindo ao programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente fala um tema muito interessante que eu aprecio bastante, que é a questão do sexo e aborto. Então, contamos hoje novamente com a nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Espiritismo na Prática. É, como sempre, uma alegria estar aqui para a gente fazer esse programa, trazendo reflexões, né, importantes para que a gente possa adquirir um pouquinho mais de conhecimento, né, Jefferson, e viver de forma mais equilibrada, né? É verdade, Lara, isso mesmo, né? Mas a questão do sexo, né, que é a questão que está muito hoje, o pessoal está muito desequilibrado, né? Então a gente vai fazer um estudo não muito detalhado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do sexo. E eu gostaria de convidar você nos ajudar a compartilhar esse programa, porque esse programa de hoje é muito importante, né? Porque todos nós, de certa forma, está envolvido na questão do sexo, né? Então é importante que nós saibamos como lidar com o sexo. O que o Espiritismo vem nos dar à luz aí a questão e elucidar também a questão do sexo. Então é importante que você divulgue o canal, divulgue esse vídeo de hoje, nos ajude aí a levar a mensagem de Jesus, a mensagem dos Espíritos amigos, até as casas das pessoas, poder dar ilustração, conhecimento, e as pessoas também poderem conhecer um pouquinho mais sobre essa questão. Eu gostaria de começar esse programa de hoje falando uma passagem que eu acho muito interessante do livro Vida e Sexo, que é de autoria de Emmanuel, né? E também de psicografia do Chico Xavier. Então, fala o seguinte, Emmanuel: o sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Então, essa mensagem que o Emmanuel traz aí, eu acho muito interessante. E agora vai comentar um pouquinho, né? Se agora puder comentar um pouquinho sobre a questão do sexo na visão espírita, isso é interessante, Lara. Que assunto espinhoso, né, Jefferson? Não pela questão do sexo em si, mas por como nós, seres humanos, ainda somos tão atrapalhados nessa questão, né? E é claro, gente, que a gente vai tratar aqui da questão do sexo sob a ótica espiritual, mesmo porque, como eu sempre digo, quando nós retiramos da equação da vida o fator espiritual, nosso entendimento fica prejudicado, fica precário, né? Por quê? Porque nós somos espíritos vivendo experiências na matéria. Então, quando a gente retira o fator espiritual, as nossas escolhas tendem a ser um tanto equivocadas, né? Dito isso, gente, vamos falar da questão sexual, né? Porque o sexo em nosso planeta, ele é tomado ali a conta de porão emotivo, como diz o Emmanuel, cunhou esse termo, porão emotivo, né? Lá no livro Correio Fraterno, pela psicografia do Chico Xavier. Por quê? Observe ao seu redor, observe a sua própria vida. Né? Observe essa questão sexual como ela é tratada na nossa sociedade, né? Pela imprensa, pela mídia, né? Ali nos filmes, nas novelas, né? Às vezes a imprensa trata ali das questões das tragédias passionais, né? A gente vê muitos religiosos também definindo as questões sexuais ali como efeitos do mal. Por quê, gente? Sexo não é nada mal, sexo não é proibido, sexo não deve ser, ele deve ser feito com responsabilidade, né? Por quê, gente? É através do sexo que nós carimbamos o passaporte para o renascimento de um espírito, né? E esse espírito está ali acalentando, nesse processo de reencarnação, a bênção de um lar equilibrado, né? De uma família que o conduza a experiências melhores para que ele possa se reajustar às leis de Deus. Então, assim, através do sexo, nós retomamos o fio das nossas experiências na matéria. Nós recebemos ali o carinho dos pais, dos irmãos, né? Nós abençoamos a esperança daqueles filhos que nós temos, né? E ao mesmo tempo, através do sexo ali, do nosso processo reencarnatório, através do processo de conjunção sexual, é que a gente vai recolher ali na família que a gente está inserido o estímulo para que a gente
faça as lutas que são necessárias para o nosso aprimoramento, né. Então, assim, por um lado, o sexo tem esse caráter divino. Pelo nosso entendimento humano precário, quando a gente aparta o lado espiritual, principalmente da questão sexual, né, porque tem gente que acha que não tem nada a ver, né, tem tudo a ver, viu, gente. Por quê? É através do sexo que nós forjamos para nós mesmos processos obsessivos complexos, muito perigosos, né, que nós caímos ali em abusos de toda espécie, vamos criando para a nossa vida material sombras de loucura, de delinquência, né? Os espíritos, eles vão nos ensinar que a sexualidade é uma força criadora natural da vida, que flui das fontes universais do amor divino, ou seja, o sexo, como diz o Emmanuel ali, é sagrado, é santo. Por quê? A energia sexual ali, ela atua e palpita em tudo, desde a manifestação mais infinitesimal ali, subatômica, até a dimensão cósmica dos astros. Tudo isso é permeado de energia sexual, né? Então, assim, Emmanuel tem uma frase muito interessante, Jefferson, que eu gosto demais, que ele fala assim, que a bondade divina nos concedeu o sexo como portal de luz, e não de trevas, gente, mas de abençoada comunhão afetiva, né? Então, assim, no ciclo universal, para a gente entender bem essa questão do sexo, né? No ciclo universal da vida, é, todo ser é impulsionado por duas grandes forças, tá? A força de atração e a força de expansão. E a combinação dessas duas forças cria, então, uma espiral progressiva de evolução para cada criatura, né? Qual é essa força de atração? Essa força de atração, né, ensinam os espíritos, ela é responsável pela união dos elementos afins, né, para a criação de novas manifestações dentro dos ciclos de vida. Então, essa é uma força que atua como força de recepção, de agregação, de manutenção dos fenômenos criativos, né? A lei de atração, ela tem como recurso a energia sexual, que vai gerar cargas magnéticas, que tem a potencialidade criativa no domínio das formas. Então, olha só, vamos pegar exemplo aqui. Como é que essa força atua? Na constituição dos astros, na manutenção do equilíbrio no cosmos, através do quê? Da atração entre os elementos afins, né? Vai atuar no trabalho de agregação dos componentes que constituem os minerais, por exemplo. É também força de energia sexual, da força de atração. Essa força de atração, ela vai organizar a intimidade dos organismos vivos, né, na criação ali do seu microcosmo particular de cada ser. No ser humano, essa lei de atração, através das experiências, né, que são comandadas ali pelo espírito ao longo das eras, essa força de atração agrega elementos vibratórios mentais e emocionais. Então, olha a importância. Então, sexo não é material, não, gente. Ao contrário, né? André Luiz vai dizer que o sexo é um processo mental. E é exatamente isso, né? Por que, que ele agrega esses elementos mentais e emocionais? Porque esses elementos é que constroem o cosmo psíquico, né? A nossa realidade psíquica de cada um de nós, de cada ser. Então, os espíritos, eles vão nos ensinar que a força universal de atração é como se fosse ali uma manifestação do amor de Deus através da sua criação. E isso, gente, é belíssimo. Só por aí a gente já devia tratar da questão sexual, a nossa vivência sexual, com muito mais responsabilidade, né? A outra força é a força de expansão. O que é essa força? Ela
é uma força através da qual todos os seres são impulsionados a se transformarem, a se modificarem nos caminhos da evolução. Ou seja, é aquela força que nos impulsiona à evolução, à ação, às mudanças necessárias. Então, a conjunção dessas duas forças é que fazem parte do nosso processo evolutivo, né? Nessa questão da energia sexual. Lá no livro Mundo Maior, o André Luiz, né, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele tem um capítulo nesse livro, capítulo 11, que é intitulado Sexo. E, gente, leiam, porque, assim, esclarecedor. Este capítulo, se você não quiser ler o livro, leia este capítulo. Se você está passando por dificuldades ali nas suas questões de relacionamento sexual, às vezes com o seu marido, porque, gente, a questão sexual não tem a ver com casamento, tá? Casamento é invenção nossa, do ser humano, tem a ver com afetividade. A questão sexual tem a ver com afetividade. Então, assim, este capítulo, leia. Ele é belíssimo, né? E é um espírito benfeitor mais elevado que vai dar uma palestra, né? E ele vai discorrer ali sobre os problemas do sexo, né? Ele vai começar dizendo nessa palestra assim: olha que elucidativo. No exame das causas da loucura entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, né, desencarnadas, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Gente, olha o que ele está dizendo, que a loucura, na grande maioria das vezes, ela nos atinge porque nós somos ignorantes quanto às questões sexuais. E a gente não vê isso. A gente não vê aí processos obsessivos justamente pela questão sexual, sexo desequilibrado, desvairado, criando ali relações venenosas de um ser para com o outro. É exatamente isso. Ele vai continuar dizendo assim: a incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e perturbação que ultrapassa de muito as devastações da peste referida na história da humanidade. Aqui ele está se referindo a essas doenças, né? Pandemias aí, a peste negra, a gripe espanhola, que a questão da nossa incompreensão quanto à realidade sexual, ela é muito mais devastadora do que essas doenças que nós enfrentamos aí. Então, gente, e leiam lá. Esse espírito ele vai discorrendo sobre essa questão da sexualidade, faz apontamentos muito elucidativos, né? Ele vai dizer assim: que tudo na vida é impulso criador, que todos os seres que nós conhecemos, desde o verme até o anjo, são herdeiros de Deus, da divindade, que Deus não nos concede a existência. Então, todos nós, como herdeiros do Pai, somos ali depositários de faculdades, de potencialidades criadoras. Né? É por isso que os espíritos falam, né, que nós somos co-criadores com o Pai. Né? Ele diz que o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. E é verdade. Né? Que é inútil supor, olha que interessante que ele vai dizer nesse capítulo, que é inútil supor que a morte física vai oferecer ali uma solução pacífica ao espírito que está enfrentando o desequilíbrio nesse campo sexual, né? Que entrega o seu corpo aos desregramentos passionais, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está ali num relacionamento, casada, trai compulsivamente. Né? Não tem só uma parceira, tem 2, 3, 4, 5. Né? Já nem conheceu a pessoa, foi ali para uma baladinha ali, né? Acabou de conhecer a pessoa, já está praticando sexo com ela. Isso é desequilíbrio, gente. Isso é desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai trazer a loucura para nós. E essa loucura ela não vai ser modificada só simplesmente pelo aspecto mental, não, entendeu? Ela vai
exigir ali longos períodos de reparação. Então, olha a gravidade disso, né? Então, assim, devido à nossa incompreensão sexual, quantos crimes a gente não vê na Terra, gente? Quantos crimes não são cometidos por esses processos de loucura passional mesmo, né? Às vezes você vê ali casos de um casal ali perfeitamente equilibrado, aí vem um terceiro para atormentar, para atrapalhar a vida daquele casal, às vezes até mesmo pela violência. Então, assim, isso vai levar aquela criatura aos desvarios da loucura, né? Então, assim, todos nós, toda criatura é impulsionada a criar. Por quê? Porque a criação, a organização, a conservação, a extensão, a expansão do universo por meio das suas criaturas é feita através de toda essa energia que a gente não sabe nem por onde começar, na verdade, né? De tão imaturos que nós somos. Então, nós vamos atravessando ali a nossa experiência na matéria, tomados dessas paixões, muitas vezes violentas, né? E isso, gente, essas paixões materiais na questão sexual, elas são ali como trevas a se adensarem no nosso entorno, a nos envolverem, face a essa ignorância que a gente tem deliberadamente, porque os ensinamentos estão aí, a nossa própria consciência vai gritando ali o que a gente está fazendo de errado, né? Então, assim, diante dessa ignorância que a gente tem, a gente vai conduzindo essa parte da nossa vida de forma muito equivocada. Então, nós precisamos de educação, nós precisamos de educação moral, emocional, sexual, né? Porque, olha, os valores emocionais, eles eles vigoram na nossa vida por nossa própria conta, né? Mas toda vez que o sexo é praticado de forma leviana, de forma desequilibrada, sem disciplina, é certo. O naufrágio moral vai nos alcançar onde quer que estejamos, né? Então, assim, o sexo é uma das portas mais importantes da questão do sentimento, gente. É só a gente observar, né, Jefferson, o que acontece aí hoje, aí, principalmente com a juventude, e até mesmo, né, gente, alguns senhores jovens há mais tempo, né, como que age? Aí você tá ali, não, vou para baladinha hoje, né? Então os rapazes ali paqueradores, né, vão encontrar ali as moças todas serelepes, né, na vida. E aí começa uma conversa para cá, conversa para lá, daqui a pouco já estão ali, né, usando da expressão vulgar mesmo, né, aos beijos e amassos. Daqui a pouco acontece a entrega sexual de forma leviana, de forma desequilibrada, porque você acabou de conhecer aquela criatura, né? Você não tem nenhuma troca emotiva com ela, você já vai entregando o seu corpo. E, gente, não é só corpo, tá? Sexo é espírito. É uma questão espiritual, não é meramente material. E aí que você não cria comprometimento emocional, você nem não dá tempo nem de conhecer o outro, é só instinto e tá tudo bem, né? Porque afinal de contas eu estou praticando a minha liberdade sexual. Ora bolas, gente. Põe a cabeça no lugar. Prática sexual requer responsabilidade, tanto do homem quanto da mulher. E eu vou dizer mais ainda, minha opinião, muito mais da mulher do que do homem. Sabe por quê? Porque o homem é instinto. O homem tem uma energia que a gente chama de fúria, que a questão dele é buscar um parceiro para a reprodução. A mulher não, gente. A mulher ela tem uma energia de receptividade, de calma. Cabe à mulher o equilíbrio. Cabe à mulher o equilíbrio na relação sexual. Pronto, falei. Mas é verdade, né? Então, assim, a sexualidade humana, ela é, na verdade, uma manifestação energética da força criadora que existe em cada um de nós. Falei muito, né, Jefferson?
O que você falou, Lara, acho muito interessante, né? Mas a questão da obsessão, porque a obsessão, né, na questão sexual é muito, muito, muito complexa, né? E há alguns estudos, né, espíritas, né, que diz que a obsessão sexual é uma das mais difíceis e mais complexas de ser solucionada. Então, a gente tem que tomar realmente cuidado, né, com o parceiro, com a parceira que a gente está se relacionando, e também ter aquilo que o Emmanuel falou, né, que eu acabei falando no início, né, essa questão de ter controle, ter educação, né, é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Não é porque você sentiu afinidade com a pessoa que você vai já aos finalmente, não é assim que funciona. Isso demonstra tanto desequilíbrio da parte do parceiro, quanto desequilíbrio da parte nossa também. Então, temos que tomar esse cuidado. Porque o sexo ele está presente em todas as espécies, em todas as ordens, em todas as categorias, né, existentes no mundo, que tem a vida. E isso, o sexo em si, ele é uma ação que pode ser realizada, né, através da concepção, né, da forma sagrada. Então, o sexo ele também vai trazer à vida um ser. Então, essa criação, esse ser que vai ser gerado pelo sexo, é uma relação de amor, uma relação de afinidade, de simpatia entre duas pessoas. Isso a gente fala um pouquinho mais pra frente, mas eu queria só dar uma introdução aqui rápida, para a gente saber que o sexo tem que ser considerado sagrado, que o sexo ele traz a questão da concepção, né? Então, se traz a concepção um espírito que está errante, vem para encarnar, quer dizer o quê? Quer dizer que temos que tratar com educação, com respeito, com zelo, né? Isso é muito importante. Porque a gente tem que respeitar nossas áreas, nossas energias genésicas, né? Porque essas energias genésicas é que vão trazer, né, um funcionamento até nosso chakra genésico, né? Nosso chakra sexual. Também, que é uma outra questão que a gente não vai abordar muito profundamente nesse programa, mas futuramente a gente vai falar sobre os chakras, né? Então, a gente vai abordar mais nessa oportunidade no próximo programa que a gente for fazer sobre chakras, né? Então, é importante que nós tenhamos o conhecimento de que o sexo ele está ligado, como a Lara bem falou, à lei de atração, à lei de sintonia, à lei de afinidade. Isso é uma coisa interessante que a gente vai estar abordando. E também o Emmanuel traz aqui para a gente a seguinte fala, a seguinte passagem. Através dele, ou seja, o sexo, né, dimanam forças criativas, as quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciado dos estímulos espirituais. Essa passagem está no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, e Psicografia de Chico Xavier. Então, o sexo ele é um compromisso que nós temos que cumprir com o dever, as leis, né, à vista das leis do universo. Mas é através desse recurso físico que Deus nos coloca, através da realização sexual, é que a gente traz um ou mais espíritos, né, ao processo da reencarnação. Então, o sexo realmente ele é importante, ele é um atributo que nós temos que zelar bastante, né? A Lara muito bem falou, questão que a gente hoje, muitas pessoas a gente vê, né, conhece alguém na balada, conhece alguém né, que a gente chama de no encontrão, assim, né, aquele horário 43, né, olhou já, apaixonou, né, então, não é assim que funciona, pessoal, a gente tem que conhecer a pessoa. Eu vou falar uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sempre fiz como uma atividade, como um exercício para mim. Eu encaro a minha vida, né, o meu corpo como uma empresa. Como que eu quero administrar a minha empresa? Se a relação sexual também pode ser uma parte, um fator da minha empresa, que vou estar desenvolvendo, então penso eu. Eu quero entregar a minha empresa para alguém que eu não conheço, que eu não tenho conhecimento profundo, não sei quem que é a pessoa, nunca vi essa pessoa. E se essa pessoa que eu me entregasse do nada tinha uma doença venérea? E aí? Estraga minha vida. Se ela transmitir uma doença grave, também vai prejudicar a minha empresa. Então, eu vejo o meu corpo como uma empresa, algo que tem que administrar em mim mesmo, onde eu tenho que pensar a cada passo que eu for dar,
Porque se eu der um passo errado, a minha empresa vai sofrer essas consequências, ou seja, meu corpo vai sofrer com as consequências. Isso não é muito bom, né? A gente ter esse impulso, esse fogo de querer fazer o ato sexual sem pensar, com qualquer pessoa que você vê na sua frente. Isso chega... Até os animais não fazem isso. Os animais, eles escolhem seus parceiros, né? A gente vê o gato, a gente vê o cachorro, eles escolhem seu parceiro para fazer a atividade sexual. Mas nós estamos muito de forma instintiva, buscando o ato sexual sem saber se a pessoa é boa, se é má, se a pessoa tem alguma doença que pode ser perigosa para a gente, se a pessoa é de má índole, se a pessoa vai nos perseguir, se a pessoa é desequilibrada mental, se ela tem alguma... Porque hoje, tocando nesse assunto, hoje a gente pode perceber muitas pessoas que estão se matando, né? O ex-namorado mata a ex-namorada e vice-versa, ou sofre agressão. Então, você não sabe quem você está colocando na sua vida. É isso que eu falo. É questão da empresa. Você tem que administrar a sua empresa. Você poder contratar alguém para a sua empresa, no caso, um relacionamento, tem que saber qual que é o percurso que a pessoa tem, que conhecer bem aquela pessoa. Então, eu penso dessa forma, né? E aí, então, o Emmanuel vem trazer também uma passagem que eu acho interessante, que é do livro Vida e Sexo também, né? Peguei bastante coisa do Vida e Sexo hoje, do Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier. Fala o seguinte: consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para quem, desculpa, e para que se utilizam de semelhantes recursos, ou seja, por que a gente utiliza o recurso do sexo, né? Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinadas à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outrem, ou seja, para outra pessoa, no mundo afetivo, outrem também nos dará. Então, isso é uma coisa que nós temos que meditar. Então, é importante que nós tenhamos esse pensamento, né? Que qualquer atitude, qualquer exercício de desequilíbrio que a gente exerce conosco mesmo, ou que o outro exerce consigo mesmo, e essas duas uniões desequilibradas vai criar um embaraço muito grande na nossa vida. Isso também é uma coisa que a gente temos que pensar, né? Porque todo esse desequilíbrio, essa perturbação vai trazer consequências no futuro. E foi como a Lara falou, né? A loucura, né? Que vai trazer aí como uma das consequências possíveis para quem está desequilibrado na questão do sexo, né? Então, Lara, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão do sexo também, na questão talvez da reencarnação, ou outra, quiser comentar alguma coisa também, isso é interessante. A gente tem que lembrar, né, Jefferson, que o sexo, gente, é uma troca de energia entre as pessoas, né? Entre os seres, né? Vamos colocar assim, né? É uma troca de energia entre os seres. E é uma energia que tem ali uma carga magnética, né? Que tem uma qualidade vibratória, né? Então, assim, nessa questão da carga magnética do sexo, o Emmanuel vai esclarecer. Hoje, né, nós usamos muito, como Jefferson já disse aí, o Vida e Sexo, o Missionários da Luz, No Mundo Maior, porque são livros que elucidam muito essa questão, né? O Emmanuel vai dizer lá no livro Vida e Sexo que a energia sexual, como um recurso da lei de atração, né, na questão da perpetuidade das criaturas do universo, é uma energia que é inerente à própria vida, né? Mas que vai gerar ali cargas magnéticas em todos os seres, em face às potencialidades criativas de que essa força magnética se reveste. Então, assim, você está trocando no ato sexual a energia com o seu parceiro. É por isso que a gente não deve se entregar para a relação sexual de forma leviana, porque, como bem mesmo Jefferson diz, qual a qualidade do seu parceiro?
Você só está olhando ali se ele está bonitinho, bem vestidinho, mas e a questão emocional que ele traz para a relação sexual? Né? E a questão vibratória que ele traz para a relação sexual? Né? Existem relações sexuais, gente, que são como vampirizações, né? Porque um dos parceiros está ali tão desequilibrado que ele vampiriza a energia do outro, né? Essa questão vibratória da alma na questão sexual, o André Luiz explica lá no livro Missionários da Luz, porque ele vai falar assim que o sexo, lógico, como uma qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é a manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, né? Até que a gente cresça o bastante, né, na nossa posição evolutiva e passe a atingir o campo da energia perfeita em que a gente vai se equilibrar com o Criador. Então, olha a importância da energia sexual, gente, né? Porque a sexualidade ela se expressa ali como qualidade emissora ou receptadora da alma, e ela não se restringe aos órgãos sexuais, né? O Jefferson já falou isso. Não se restringe, porque ela amplia essa questão para uma questão energética, né? A sexualidade, gente, ela é um atributo divino. Se a gente compreender que na espiritualidade superior, aqueles espíritos que já avançaram, já alcançaram um estágio evolutivo mais elevado, sexo não é só baliza morfológica, não é questão da morfologia do corpo da carne, não, né? Não é questão de distinguir macho e fêmea. Essa definição a gente usa aqui nesses tipos de planeta, de primitivo, prova expiação, regeneração, né? Por quê? Porque essa questão de macho e fêmea, ela é herdada do comportamento animal, né? Entre os espíritos desencarnados, por exemplo, né? A partir de uma evolução mais mediana, eu acredito ali, Jefferson, que na hora que a gente estiver lá da metade para frente do período de regeneração, a gente já vai compreender melhor essas questões, né? O sexo ele passa a ser então categorizado ali como um atributo divino da individualidade humana. Gente, do mesmo jeito que ocorre com a inteligência, com o sentimento, a nossa capacidade de raciocinar, né? Tudo, a questão sexual, a energia sexual, ela é um atributo da nossa individualidade. E olha, o André Luiz vai dizer lá no livro Evolução em Dois Mundos, aquilo que eu já falei. Ele vai falar assim: olha, a sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas na entidade espiritual, na sua estrutura complexa. Então, o sexo não é material, não é estritamente desejo do corpo, da matéria. Porque quanto mais a gente se entrega aos impulsos, essas sensações de desejo, mais animalizado a gente está. É por isso que o sexo tem que ser tratado de uma forma mais responsável, né? Assim, na sua essência, o sexo, ele é realmente a soma ali das qualidades femininas e masculinas, mas não é do corpo, é da mente, né? Não é questão morfológica se o seu aparelho reprodutor é macho ou é de fêmea. Não é, gente, tem a ver com a questão mental. Por quê? Olha lá o que o André Luiz disse: a sede do sexo não se acha no corpo da matéria, mas no espírito, na alma. Então, essa questão de feminilidade e masculinidade é característica da nossa alma. Não, a gente tem assim, olha, no tocante à questão dessas energias sexuais, a gente consegue detectar dois grupos de qualidade, das energias femininas e das energias masculinas. A qualidade da energia feminina, gente, ela é uma qualidade receptativa, passiva, acolhedora,
mantenedora da vida, né? Não é à toa que é o gênero feminino que dá a luz, né? Que é, tem ali a sua orientação para a questão de união, de integração. Naturalmente, a energia feminina é assim. A energia masculina, como eu disse, ela é diferente. Por quê? Porque ela tem qualidades expansivas, ativas, propulsoras, emissoras. Tem a orientação dessa energia, ela é própria para transformação, para ação. É por isso que a gente vê, quando a gente está num estágio mais primitivo de humanidade, né, se a gente contar aí 2.000 anos, 1.500 anos atrás, até hoje é assim, o homem tem essa energia de transformação. Ele que foi buscar, não foi mulher que foi buscar a gente entrar no navio e desbravar outros mundos, foram os homens. Então, é uma característica da mente masculina. A mente feminina, ela não, ela já tem aquela energia acolhedora. Ela vai ser mãe, ela vai ser avó, ela vai ser tia. Ela acolhe para quê? Para proporcionar integração entre os seres, união entre os seres. Então é muito diferente, gente. Essas qualidades energéticas da nossa alma, elas vão se combinar, na verdade, quando a gente vai reencarnar em diferentes proporções, em cada encarnação. É por isso que a gente reencarna às vezes como homem e às vezes como mulher, né? Então, assim, essa questão não está relacionada ao componente biológico, ela está relacionada à sua mente. Então, assim, se a alma vai reencarnar como mulher, vai ser natural para aquele espírito manifestar características físicas correspondentes às qualidades de energia feminina, em maior proporção do que da energia masculina, porque a gente como encarna como ora como homem, ora como mulher, nesse processo de vivências, a gente vai acumulando todas essas características, todas essas energias. Mas aquele espírito que está reencarnando como mulher, ele tem uma facilidade muito maior, porque vai se sobressair nele, naquela encarnação, a qualidade da energia feminina. E vice-versa, quando você reencarna como homem, é a mesma coisa, né? Então, essas qualidades que a gente adquire, tanto feminina quanto masculina, que o nosso espírito vai conquistando, é no processo ali reencarnatório, definido ali pela nossa biologia, pelo nosso gênero, é que vai manifestar aquela energia masculina ou aquela energia feminina. Então, assim, mas como um vai sobressair devido à encarnação, a gente acolhe ali naturalmente, né, essas qualidades do espírito. Então, se você está reencarnando como mulher, você vai acolher ali aqueles aspectos de feminilidade. Se você está reencarnando. Que aspecto, gente? O impulso de você acolher, de cuidar do outro, de ser receptivo, de promover a união, de ter sensibilidade emocional, né, de ter mais instinto do que razão. Agora, do lado masculino, você vai encarnar como homem, você vai é o contrário. Qual que é a energia ali que você vai manifestar? De ação, né, de pegar para fazer, de tomar iniciativa, de tomar decisão mais racional. Gente, a gente encarna como homem ou como mulher. Para que essa brigaria que a gente fica aí nessas questões equivocadas aí de feminismo? Achar que a mulher tem que ser equiparada, melhor do que o homem. A gente não é nada disso. Nós somos iguais porque somos espíritos. Diante das nossas encarnações, nós temos deveres diferentes, papéis diferentes a cumprir no palco da vida. Temos o mesmo direito concedido por Deus, direito à vida, à liberdade, mas os nossos deveres, naquele papel que nós estamos reencarnando agora, como homem, como mulher, são papéis completamente diferentes, né? Então, à medida que a gente vai tendo essas experiências, a gente vai adquirindo, então, qualidades divinas, sublimes, né? Tanto
na questão de homem ou mulher. Então a gente vai angariando ali a energia da transformação, que é masculina, a ternura, que é feminina, a humildade, que é de ambos os espíritos, né? A delicadeza feminina, a inteligência masculina, né? A sabedoria, o amor, isso tudo a gente vai se acumulando dentro do nosso íntimo, no nosso espírito, até que a gente alcance, então, o equilíbrio de todas essas energias com o Criador, gente. Então, é esse equilíbrio das energias sexuais em nós, é que, feito através do uso coerente e responsável dessas energias, é que a gente vai conseguir, então, desenvolver gradualmente qualidade masculina e feminina. Isso é inerente a todo espírito, a toda criatura, né? Então, assim, gente, isso é tão bacana e o assunto é tão vasto, né? Que às vezes a gente quer ficar aqui falando, mas é porque o assunto é muito interessante e muito esclarecedor. Você veja, lá no livro Missionários da Luz, o André Luiz vai explicar que a união sexual, como uma força criadora, né, provinda do Pai, ela introduz ali para o ser humano um conceito de união de qualidades. Qualidades que é só você substituir assim a palavra união sexual por união de qualidade, né? Porque aí você vai observar que toda vida, que a vida universal em todo o universo, ela vai se basear nesse fenômeno divino, porque esse fenômeno reside no próprio Deus, gente, no próprio Criador, né? Ele é o Criador por excelência. Nós somos co-criadores na sua obra. Então essa união de qualidade, né, existe nos astros, né, como eu disse, pelo magnetismo ali de atração, nos elementos químicos, nos minerais ali por afinidade, nos espíritos, vai chamar o quê? Amor. Pois é, gente. Então, assim, a gente precisa compreender muito essa questão é, do sexo, da sexualidade, porque o sexo é uma força do Criador na criatura. É a força do Criador em cada criatura, né? Então, assim, qual que é a finalidade do sexo? É expandir ali, gente, o amor, a luz, para enriquecer a vida, né? Mas tudo condicionado à responsabilidade. Por isso que nós não podemos tratar de forma leviana e desequilibrada a relação do sexo, mesmo porque, só vamos estender um bocadinho, Jefferson, mesmo porque essa questão da nossa evolução, ela está intrinsecamente ligada às nossas questões sexuais, tá? Então, a evolução de todo ser está condicionada às energias sexuais. Essas energias vão se desenvolver, vão se aperfeiçoar no curso dos milênios que nós vamos vivendo, impulsionados pela lei de Deus, né, que é a lei de progresso para todos os seres do universo. O André Luiz vai dizer lá no Missionário da Luz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: ó, é através dos recursos magnéticos do sexo que as criaturas humanas e todos os seres dos reinos inferiores se atraem uns aos outros, formando os casais e, consequentemente, as famílias, garantindo a preservação da vida no planeta e no universo. Então, vejam a importância da gente lidar com essa questão da sexualidade, das questões sexuais, gente, de forma responsável. Porque senão, se a gente não lidar com isso de forma responsável, nós vamos estar ali entrando ali nesse charco e lameado de vibrações muito pesadas, né? Quando a gente trata levianamente essa questão, né? A gente, na hora que você desencarna, gente, aí depois você acorda lá no mundo espiritual, lá num pântano lá cheio de coisas ruins, e aí você vai falar, o que que eu fiz? Você se desequilibrou ali na área sexual, você traía, você, né, praticava sexo com todo mundo, né?
para dizer no linguajar vulgar. Então, a gente precisa se harmonizar com as leis supremas do Criador. Porque é através do sexo, gente, dessa energia equilibrada do sexo, é que a gente vai conseguir colher também os valores da divindade, né? Essa permuta de energias sexuais, gente, ela acontece a nível espiritual, né? Por quê? Porque ela é o reflexo do Criador, gente, na criatura, da criação na criatura, né? Então, sim, o ato sexual é, como Jefferson disse lá no início, divino. Por quê? Porque ele é um ato criador. É só por isso, gente. Todo ato de criação é um ato divino, não é diferente com o ato sexual. Né? Leiam lá o Missionários da Luz, gente. O André Luiz explica isso direitinho. Né? Então, assim, para a gente ascender espiritualmente, né, na área dessas relações sexuais, a gente passa ali por praticamente 4 etapas, né? Primeiro, muito animalizado, né? Que o sexo está ali com foco nas sensações. Depois, à medida que você vai vivenciando experiências ali, trabalhando as qualidades que você vai angariando, né, todo o conhecimento, o equilíbrio das emoções, você encontra o equilíbrio na parceria sexual com o outro, e aí você vai evoluindo mais ainda para o exercício da sexualidade em harmonia com as leis de amor do Pai. E aí você vai se iluminando, você vai tendo a sua revelação até que você chega no estágio dos espíritos superiores, em que essa energia de caráter sexual, gente, é intimidade direta com os valores do Criador. E isso é muito bacana, gente. Então, vamos guardar que toda experiência sexual afeta a alma, afeta o espírito, né? Então, a experiência sexual ela é de enorme valor, de enorme importância para cada um de nós. Por quê? Porque ela, pela psicosfera que ela cria, pelos laços que desenvolve entre as criaturas, pelas trocas de energia que representa, né? Pela repercussão no organismo do. Gente, olha só, isso é tão importante. Estou terminando, Jefferson, mas só porque isso é muito importante, eu me lembrei aqui agora. Essa questão do sexo ela é tão importante que toda vez que a gente convida outra pessoa para a comunhão sexual, né, ou a gente aceita o apelo, né, do outro nesse sentido, se forem bases de afinidade e confiança, vai se estabelecer ali entre esses espíritos um circuito de forças nobres, né? Então, esses dois espíritos vão se alimentar psiquicamente ali de energias espirituais em regime de reciprocidade de forma equilibrada. Agora, se você age com desequilíbrio, você só colhe desequilíbrio. A Joana de Ângeles, no livro, esqueci o livro agora, misericórdia. A Joana tem um livro pelo Divaldo, Luz Viva, que ela vai dizer que a união sexual não pode prescindir da responsabilidade, não, né? Nem do amor nobre. Por quê? Porque senão ela cai na vulgaridade do instinto. Quanto mais instinto, mais animalidade, gente. E aí a gente passa a dar curso, então, a essas paixões ali que vão nos escravizar com algemas mesmo, uns aos outros, e vai impedir ali que a gente encontre a nossa felicidade, a nossa paz, até que a gente se reajuste. Né? Então, olha, cuidado com a questão sexual. Muito cuidado. Falei muito, né, Jefferson? Não, Lara, que isso. Fique à vontade, poder falar quanto você quiser, porque esse tema realmente é um tema que demanda muito estudo, né? A gente tem muito que falar, né? Tanto é que tenho certeza que a Lara, quanto eu aqui, separou bastante coisa, né? Mas não vai dar tempo para dar tudo, né? Vai lá, Que é muito vasto, né, Jefferson? verdade. Porque à medida que a gente vai estudando, a gente vai encontrando mais detalhes, mais trechinhos de livros que vão nos elucidando, a gente vai
se aprimorando, né? Você me fez lembrar, Lara, eu não me recordo qual o livro que é, eu acho que não é Nosso Lar, mas é da Lavra do André Luiz, que ele fala que de pessoas que têm tanto magnetismo sexual na sua mente, que ele vive tanto aquilo, tudo para ele é questão sexual, até caminhando na rua, vê uma mulher, um homem, já pensa, vê que a pessoa com conotação sexual. Então, é quase que diariamente, né? E nesse livro que o André Luiz fala, tem um local que é específico, né? Para pessoas que têm essa demência, uma espécie de loucura, como a Lara bem falou, né? Não é bem uma demência, mas é loucura, né? Que a pessoa quando ela desencarna, já sai como um órgão sexual. O seu perispírito toma essa forma de órgão sexual. A gente tem que tomar muito cuidado, realmente, pessoal, com a questão de sexo. Porque o Emmanuel, ele é muito enfático em falar que a questão sexual é a questão que realmente exige educação, realmente exige do nosso controle mental, controle dos nossos instintos, controle de nossas emoções, nossa afetividade. Então, o Emmanuel vem nos dizer no livro Correio Fraterno o seguinte, que o sexo será sempre uma das portas mais importantes do sentimento. E realmente, se não houver sentimento entre você e o seu parceiro, sua parceira, o sexo se torna, né, algo mais carne, mas assim, mais carnal do que sentimental, algo que você está fazendo com respeito, com educação a seu parceiro, a sua parceira. E o Emmanuel vem nos dizer no livro Vida e Sexo que devemos realmente nos educar equilibrar nossos sentimentos, nossas emoções, nossa mente para a atividade sexual, a fim de que a gente não prejudique em nós mesmos, em nosso parceiro, porque o sexo, como a Lara falou, né, no livro Mencionários da Luz, ele fala bem lá, muito bem, que é uma troca de energias, você está trocando energias com o seu parceiro, com sua parceira, e vice-versa. Tudo que você recebe, você também vai estar recebendo do seu parceiro. Então, se você é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que está totalmente alienada ao sexo, então você vai doar no ato sexual esse tipo de energia para a pessoa. Ou se a pessoa for desse tipo, né, desses sentimentos, essa expressão diária, você vai receber esse impacto energético também. Então, é muito importante nós temos essa questão, né, que a gente não deve prejudicar o próximo e nem ser bem prejudicado pelo próximo. Por isso que é importante que a gente escolha o nosso tipo de parceiro. A gente não seja totalmente emocional, totalmente irracional para escolher um parceiro. Tem que conhecer de onde que está vindo aquela pessoa, qual tipo de conduta que ela tem, como que a pessoa é em si, né? Então, eu acho que isso é uma questão que quem é cristão, quem é espírita, deveria saber muito mais do que os outros nossos irmãos que não têm esse conhecimento que os espíritos nos trazem. Porque nós somos, de certa forma, né, mais conhecedores, mais conhecimento, mais sabedoria sobre a questão do mundo espiritual. Então, é muito importante que nós façamos isso, para a gente não criar um trauma, a gente não criar um transtorno psicológico, né, que possa afetar a nossa vida ou criar um problema para a vida da pessoa que a gente está se relacionando. E, pois, assim segue também o Emmanuel falando que o sexo, né, não deve ser um ato realizado por um impulso, mas tem que ter uma conduta responsável, uma conduta de seriedade, de respeito com a questão da atividade sexual. Por isso que o Emmanuel nos traz enfatiza muito na questão do respeito, da educação, do sentimento, né, do saber escolher o seu parceiro. Então, por isso que o Emmanuel fala muito sobre isso. E uma coisa mais linda ainda é que quando no ato sexual as duas pessoas, elas, ao trocar energia, se iluminam. Isso acho muito interessante, muito bonito isso, quando eu li no livro do André Luiz. Se não me engano, foi no livro Missionários da Luz, se não me engano, não tenho certeza. Então, no livro Relicários de Luz, o Emmanuel fala o seguinte: o sexo, no templo da vida, é um dos altares em que a vida, a divina luz do amor, se manifesta. E nesse mesmo livro, Emmanuel também fala o seguinte: em qualquer circunstância, recordemos que o sexo é um altar criado pelo Senhor, no templo imenso da vida.
Que bonito, né? Que bonito, que profundo isso, né? Então, pessoal, o sexo é uma forma de a gente praticar o amor, né? Doar, se dar e doar o amor, né? Então, na verdade, receber e doar o amor, né? Então, a gente tem que buscar essa questão de buscar essa luz, essa iluminação, esse respeito com o próximo, né? Então, acho que é muito interessante. E se a Lara quiser comentar ou quiser passar para um outro tema, né, do aborto, fique à vontade, Lara. Eu acho que, gente, esse tema da questão do sexo, ele não se esgota, viu? Tem muito material, farto material, a gente deu aqui uma pincelada, né? E a questão sexual, ela passa, obviamente, pela questão né, do aborto, né? São duas coisas muito interligadas. O desequilíbrio da parte sexual vai fazer ali, vai trazer essa questão do aborto, né? E eu tenho pensado muito, sabe, Jefferson, ultimamente, né, nos países aí, nessas políticas que alguns países têm adotado, né, aprovando legislações que permitem o aborto, né? Isso é uma calamidade, gente, porque vocês vejam, o Brasil, aí há pouco tempo, foi signatário aí do Consenso de Genebra contra o aborto. Agora, esse novo governo aí retirou o Brasil dessa questão, né? Então, assim, a gente fica pensando assim, para onde é que nós vamos, né? Como coletividade brasileira aqui. Então, assim, vou falar para você que pensa em aborto, para você espírita que defende o aborto, tá? Primeiro, é crime. Kardec coloca isso claramente. Aborto é crime, tá lá, os espíritos falam. Ponto final. E antes disso, qual é a lei? Não matarás. Ponto. Não tem exceção. É não matarás. Acabou. Vocês já viram como é realizado um aborto? É cruel, gente. Vocês têm alguma ideia de como é que o feto se comporta ali durante o processo de aborto? Se você não sabe, eu recomendo que você procure saber mais. Tem alguns filmes aí na internet, no YouTube, mostrando pelo ultrassom, quando o médico ali, né, se a gente pode chamar de médico, né, a criatura que procede ao aborto, e vai ali fazer, coloca o material ali, o feto, gente, tenta se esconder dentro do útero, porque ele quer viver. Então, antes de você formar sua opinião e defender aborto, procura se inteirar mais, procura conhecer, faça uma pesquisa, analise, sem paixão ideológica, essa questão do aborto, né? Se a gente pegar os dados da OMS, gente, o aborto é um holocausto silencioso. A verdade é essa. O aborto, pelos dados da OMS, né? Quem quiser é só abrir a página da OMS aí, que vai, do mesmo modo que eu fiquei espantada com o número de abortos realizados no mundo, quem tem bom senso vai se espantar também, né? Porque são, por ano, no mundo, 73 milhões de abortos. 73 milhões. Tá lá, pode abrir o site da ONU lá, da OMS, tem lá um jornalzinho, ONU News. Foi publicada essa informação em 22 de janeiro de 2022. 73 milhões de abortos. 73 milhões de vidas interrompidas de forma cruel e violenta. 73 milhões de espíritos que não puderam vir ao mundo material para o seu melhoramento, para o seu aperfeiçoamento, para o seu resgate das suas questões ali necessárias. Se a gente comparar o número de abortos realizados num único ano, 73 milhões, com o número de mortos na Segunda Guerra Mundial, eles se equiparam. Eles se equiparam em número, mas veja, em um ano, 73 milhões. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 6 anos, matou entre 70 e 85 milhões.
Gente, isso é de estarrecer qualquer um. É um verdadeiro holocausto. Onde que a gente quer chegar como humanidade? Por que a gente quer permitir esse holocausto silencioso do aborto contra a vítima que não tem a menor condição de se defender? Isso é insano e é desumano, gente. É por isso que a gente vê aí essa tentativa de desumanizar o feto no ventre, né? Ah, não, ele é só um amontoado de células, né? Que não tem consciência, não tem capacidade cognitiva. Ele não está vivo, não. Essa é a justificativa de quem defende o aborto. É irracional, gente. É absurdo. Né? O feto ali, com 4 semanas, você já começa a escutar o coraçãozinho dele batendo. Se ele fosse um amontoado de células, como é que ele viraria um ser humano? Ah, então, porque ele não tem consciência ainda. Tá bom, cara pálida, entra em coma que você perde a consciência e a gente pode ir lá e te desligar dos aparelhos, porque você está inconsciente. Essa justificativa é válida? Não. Tem uma foto que circula aí na internet, Jefferson, de um rapaz chamado Samuel Armas. E essa foto, gente, ela é maravilhosa. O médico, ele tinha um problema congênito e o médico operou ele no útero da mãe. Quando o médico abre, faz a cirurgia no feto, naquele bebezinho minúsculo que está ali, quando ele acaba a cirurgia, o feto bota a mãozinha para fora do útero e agarra o dedinho do médico. É uma foto maravilhosa, gente. Como é que pode se gastar milhões, bilhões em tecnologia para você salvar a vida de um feto no útero e depois falar que ele é um amontoado de célula? Gente, que coisa irracional. Procurem lá essa foto. O bebezinho Samuel tinha 21 semanas quando foi feita essa cirurgia. Procure na internet, você vai ver. Como é que você aperfeiçoa e desenvolve tecnologia a ponto de você abrir a barriga da mãe, operar o feto que está lá dentro, o nenenzinho que está lá dentro, para que ele nasça saudável? A gente tem que se fazer esse tipo de pergunta, gente. Tem vários casos, né? E olha, na questão espiritual, na questão religiosa, quase toda religião condena o aborto. E o Espiritismo vem falar no Livro dos Espíritos que o aborto é crime. Procurem lá as questões 357 a 359, trata disso. A questão 358, Allan Kardec pergunta literalmente: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Sim, sim, é crime. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. Os espíritos vão falar assim: a mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. Qual é a exceção? Quando a vida da mãe está em risco pelo nascimento da criança. Risco de morte. A mãe está passando. Aquela gravidez gerou um risco de morte para a mãe, porque a mãe tem uma doença, que, por exemplo, ela está com câncer. Aí ela tem que interromper o tratamento de câncer para levar a gravidez a termo. Aí ela escolhe. Se ela escolher manter a gravidez, ela tem que parar de tomar o remédio. Inevitavelmente, provavelmente, ela não vai se recuperar. Então, neste caso, ok. Ah, mas né, eu não tenho condição de ter filho agora. Não faça sexo. Ah, porque é meu corpo, minhas regras. O corpo da criança que está dentro de você não é seu corpo. Não é. É outro espírito, outra individualidade. Né?
Emmanuel vai dizer pelo Chico Xavier uma coisa muito interessante. Eu não lembro o livro agora, esqueci. Que ele vai falar assim, olha, ainda assim, se um ser humano se te incorpora à existência humana, não o condenes à morte, ou seja, não pratique o aborto. Compadece-te do companheiro que se encontra contigo, que se te vincula ao coração, por enquanto sem voz para defender-se. Além disso, é lícito considerar que se a criatura hoje ao teu lado te pede a bênção para nascer, transformando-se em motivo de preocupação ou desgosto, é possível que essa mesma criatura se te converta amanhã em base de sustentação e alegria em caminho do amor para a obtenção de mais luz. Gente, Deus recompensa cada um segundo as suas obras. Então, tanto mulher como homem recolhem para si as responsabilidades por esse crime cometido. Não é só a mulher, não, o homem também. Sempre que nós fazemos uma escolha, tem consequência, gente. Para a mulher, qual que é a consequência? O aborto vai causar desajuste das energias psicossomáticas, né? De forma muito mais contundente, desequilibra ali o centro de força sexual genésico, né? Vai implantar nos tecidos ali da própria alma sementeira de males que em determinado tempo ali vão frutificar e ela vai colher aqueles frutos. A responsabilidade do aborto para a mulher ela é maior porque ela desertou do compromisso que ela assumiu frente à vida que ela prometeu receber e honrar diante da maternidade. Não interessa se é fruto de uma relação consensual ou de um estupro. Quem somos nós para julgarmos o modo que aquele espírito tem que vir ao mundo? Se você não tem condição psicológica de ficar com aquela criança, tenha criança e coloque ela para adoção, gente. A fila de pais esperando bebês para adoção no Brasil é em torno de 2 milhões. E a de aborto, 1 milhão. Então, olha aí, a diferença. Tem muito mais gente querendo adotar do que fazendo o que não deve. Para o homem, gente, que comunga então com esse ato aí do aborto, né? Quase sempre numa reencarnação imediata a essa que ele se envolveu com essa questão do aborto, ele vai ter uma doença ali do órgão reprodutor masculino, vai ter distúrbio mental, ou distúrbio, vai passar por processo obsessivo, né, daquele espírito que não veio ao mundo e tem dificuldade em perdoar pela deserção do papel de pai e de mãe. Então, gente, o André Luiz vai falar isso lá no Evolução em Dois Mundos, né? Ele fala que o remorso se entranha ali na pessoa que cometeu o aborto como se fosse uma víbora magnética, né? Então, assim, a pessoa entra em processo de angústia, de desespero. Aquele espírito que ia reencarnar ali entra na sintonia da revolta, da vingança. É um processo complicado, gente. Olha, eu particularmente não conheço uma mulher que abortou e que acha que está tudo bem. Você pode até achar lá na sua irresponsabilidade de espírito juvenil ainda adoecido que ok abortar, mas você vai trazer os traumas para a sua vida em determinado momento. A maioria das mulheres, gente, a grande esmagadora maioria das mulheres que passa pelo processo de aborto, que faz essa equivocada escolha, se arrepende. E se arrepende muito. Graças a Deus que se arrepende, né? Porque aí Deus vem dar outra oportunidade. Né? Mas é claro, gente, que eu não estou falando aqui que você tem que, né, criminalizar aquela mulher a ponto de você julgá-la, de apontar o dedo. Não é isso. A pessoa escolheu o aborto, deu abertura para você conversar, para você acolher, faça isso. Mas
É criminoso demais o aborto, gente. A gente tem que entender que as decisões que a gente toma na nossa vida tem que levar em consideração o fator espiritual. Não pode ser de forma diferente, né? As consequências do aborto ali, tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para o filho, são inquietantes, imprevisíveis. Você imagina o desapontamento, a tristeza, a dor daquele espírito que precisa reencarnar e ali, de repente, ele se vê ali debaixo de um processo violento de expulsão daquela casinha quentinha que é o útero da mulher, que ele está ali acolhido, que às vezes ali desmembrado dentro do útero. Gente, é uma atrocidade, de uma violência que eu não consigo conceber. Não consigo conceber. Você imagina que sentimento esse espírito que foi rejeitado ali, muitas vezes ao golpe de injúrias, de violência mesmo, nesse processo de renascimento no plano material, que sentimentos que ele vai ter em relação àqueles pais que optaram por essa escolha do aborto? Tem um texto do Humberto de Campos no livro Contos e Apólogos, que eu vou... Jefferson, você me permite ler rapidinho aqui? É um texto, gente, maravilhoso, que ele conta o diálogo mental entre a mãe e o filho que ela quer abortar. Então, o filho vai... A mulher vai dizer assim, né? Em pensamento ela está pensando: não te quero em meus braços, dizia a jovem mãe a quem a lei do Senhor conferiria a doce missão da maternidade, para o filho que lhe desabrochava do seio. Não me furtarás a beleza. Significas trabalho, renunciação, sofrimento, a mãe dizendo. E aí o filho suplicava: mãe, deixa-me viver. Suplicava-lhe a criancinha no santuário da consciência. Estamos juntos. Dá-me a bênção do corpo. Devo lutar e regenerar-me. Sorverei contigo a taça de suor e lágrimas, procurando redimir-me, completar-nos-emos. Dá-me arrimo, dar-te-ei alegria. Serei o rebento de teu amor, tanto quanto serás para mim a árvore de luz, em cujos ramos tecerei o meu ninho de paz e esperança. E a mãe: não. E o filho: não me abandones. A mãe: expulsar-te-ei de meu ventre. E o filho: piedade, mãe. Não vês que procedemos de longe, alma com alma, coração a coração? E a mãe responde: que importa o passado? Vejo em ti tão somente um intruso, cuja presença não pedi. Esqueceste, mãe, de que Deus nos reúne? Não me cerres a porta. Sou mulher e sou livre. Sufocar-te-ei antes do berço. E o filho: compadece-te de mim. E a mulher insiste: não posso. Sou mocidade e prazer, és perturbação e obstáculo. O filho: ajuda-me. E a mulher: auxiliar-te seria cortar em minha própria carne. Disputo a minha felicidade e a minha leveza feminil. E o filho ainda insiste: mãe, ampara-me, procura o serviço da minha restauração. E ali Humberto de Campos vai contar que dia a dia esse diálogo sem palavras era travado ali, até que quando a criança tentava vir à luz, disse-lhe a mãe, cega e infortunada, constrangendo-a a beber o fel da frustração: torna a sombra de onde vem, morre, morre. E o filho: mãe, não me mates, protege-me, deixa-me viver,
Nunca. Socorre-me. Não posso. Duramente repelido, Humberto de Campos conta, caiu o pobre filho nas trevas da revolta e, no anseio desesperado de preservar o corpo tenro, agarrou-se ao coração dela, que destrambelhou à maneira de um relógio desconcertado. Ambos, então, mãe e filho, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram-se no despenhadeiro da morte. Todos os dois morreram. Desprovidos do invólucro carnal, do corpo de carne, projetaram-se no espaço gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, irmanados um ao outro pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. Então, olha o que eles fizeram. Eles já tinham compromissos antes, por isso eles vieram para a existência, né, com a finalidade que ela fosse a mãe daquela criança. Ela desertou do dever dela, ele se revoltou. E aí Humberto de Campos vai terminar dizendo assim: a sementeira de crueldade atraíra a seara de ódio. E a seara de ódio lhes impunha nefasto desequilíbrio. Anos e anos desdobraram-se sombrios e inquietantes para os dois, até que um dia um caridoso espírito de mulher recordou-se deles em preces de carinho e piedade, como a ofertar-lhes o próprio seio. Ambos responderam famintos de consolo e renovação, aceitando generoso abrigo. Envolvidos pela carícia maternal, repousaram, enfim. Então, olha só, um espírito aceitou ter aquelas duas criaturas como filhos. E os dois, então, ávidos. Por quê? Porque você fica naquele embate o tempo inteiro, naquela revolta de um com o outro o tempo inteiro. O que o espírito deseja? O esquecimento, a oportunidade de renascer, de se reajustar. E aí, Humberto de Campos termina dizendo assim: brando sono pacificou-lhes a mente dolorida. Né? No processo reencarnatório, o espírito que vai reencarnar entra ali num processo, depois a gente pode até trazer aqui, né, Gerson? Mas entra ali numa sonolência para poder acontecer o acoplamento ali do espírito reencarnante com a mãe. E aí, todavia, quando despertaram de novo na Terra os dois, traziam o estigma do clamoroso débito em que se haviam reunido, reaparecendo entre os homens como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico no triste fenômeno de um corpo único sustentando duas cabeças. Né? É o caso daqueles gêmeos que dividem o mesmo corpo e têm duas cabeças. São dois seres, dois espíritos ocupando o mesmo corpo, porque eles desertaram, a mãe desertou, né? E o filho se revoltou. Então, gente, vamos refletir muito bem antes da gente se posicionar a respeito das diversas questões aí que nos afligem a existência, sem nos esquecermos que cada escolha traz consigo consequência, e às vezes consequências gravíssimas. Aborto é crime. Ponto. Bastante interessante essa história, né, Lara? Também bastante triste, né, o final, né? Mas Muito. foi a maneira como a espiritualidade fez com que os dois se reajustassem, né? Então, é a maneira que... Forçosamente, né? Exatamente, exatamente. A Lara falou sobre a questão da OMS, né? Dos números da OMS de aborto, né? Gostaria só de acrescentar que esse número é oficial, mas quantos abortos acontecem sem estar registrado nesse número, né? Então, é uma coisa que a gente tem que dispensar. Então, deve chegar aí por uns 4, 5 milhões, talvez mais, 10 milhões a mais desse número, né? E a questão da foto do bebê, que a Lara falou também, que segurou a mãozinha
os dedos do médico. Eu pesquisei aqui, né, quando a Lara está falando, pesquisei aqui. Se você pesquisar no Google, assim, ó, bebê segura na mão do médico em cirurgia, aparece ali, colocar em imagens, aparece ali para você poder ver a foto. É muito gracinha, muito bonitinha. A questão 344 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam o seguinte, que a reencarnação se dá no momento da concepção. E também a gente tem esse conhecimento, essa sabedoria também no livro dos Missais da Luz, né, no capítulo 13, Reencarnação. Então, esse processo já fala, né, que se a vida ela começa, se inicia, principia na questão da concepção, isso quer dizer, então, que desde a concepção já há vida. Então, é um ser vivo, vivendo aquele invólucro, né, que vai estar se desenvolvendo para poder formar o corpinho do feto, né, e depois até chegar à questão do nascimento, né. E temos a questão, né, que o Kardec fala no 358 do Livro dos Espíritos, menciona que toda vez que a gente transgredir uma lei de Deus é considerado um crime. Foi o que a Lara falou, né? Então, diz o seguinte, a resposta dos Espíritos: cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. E é isso mesmo, muito elucidativo, muito direto essa resposta, né? E Emmanuel também fala sobre essa mesma questão, né? Agora não me lembro qual que é o livro, mas ele fala também sobre isso. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de que o aborto é um crime contra as leis de Deus, e todo crime contra a lei de Deus vai repercutir lá na frente, vai trazer alguma consequência para você que cometeu esse ato, né? Como a Lara falou, a gente não tem que ficar apontando o dedo para a pessoa, né? Porque às vezes a gente não sabe o que aconteceu, por que a pessoa, que levou a pessoa a fazer isso, né? Então a gente tem que pensar nessa questão. Mas, no entanto, quando você já tem conhecimento, já sabe que isso é errado, no caso de nós espíritas, a gente sabe que isso é crime. Então, eu sinceramente, no meu coração, não consigo entender, compreender, não consigo achar uma razão, uma lógica que explique por que alguns espíritas, se é que são espíritas, que aceitam o aborto. Que a pessoa, o espírito que está reencarnando, ele está ali reencarnando por quê? Porque tem alguma coisa para se ajustar, para se reajustar, ou para aprimorar, ou para contribuir com o mundo. Então, a gente, a gente até entende, né, a questão se me engano, se a Lara souber, se eu falar errado, a Lara pode me corrigir, se me engano foi o Beethoven, né, que tinha uma mãe que era viciada em bebidas, e o médico pediu para ela abortar, e ela não abortou. E olha só, o músico que se tornou, a importância que ele teve na obra da Terra. Assim como a gente sabe, tem muitos outros, né, pessoas que são vultos da humanidade, de conhecimento, André sabedoria. Bocelli. Isso, André exatamente. Bocelli, gente, o tenor, né, o cantor ali, a mãe dele foi aconselhada a abortar porque ele nasceria ali com problemas de saúde, né? Ele é cego, né? O Cristiano Ronaldo também conta que a mãe dele foi Isso, aconselhada a abortar, né? Então, assim, nós temos vários exemplos aí, gente, de pessoas que atingiram um patamar na vida, assim, na concepção material, né, de muito crescimento e que as mães foram aconselhadas a abortá-los. E exatamente, Lara. graças a Deus elas não fizeram isso, né, Jefferson? Graças a Deus. Senão, gente, a gente não teria aí um Cristiano Ronaldo, né, fazendo o que É, faz aí no futebol, a voz maravilhosa do André Bocelli. é verdade. Então, Lara, se você quiser comentar alguma coisa, ou quiser fazer as considerações finais, fica à vontade aí. Não, falei muito, né, Jefferson? Vamos só para as nossas considerações finais ali, gente. Com relação à questão do sexo, né? A gente tem que entender que relação sexual envolve responsabilidade. Então, homem ou mulher, não interessa, que está ali angariando um parceiro para essa conjunção de afetos afetiva que é o sexo, se ele pensar só em si mesmo,
ou ela, né? Se pensar só em si mesma, ali na satisfação dos seus desejos materiais, ela vai estar causando, essa pessoa vai estar causando dano tanto para si quanto para o outro, né? Então, cada espírito, gente, tem dentro de si um santuário sagrado que é erguido ali ao amor, né, na sua intimidade. Por quê? Porque ali habita a nossa centelha divina. Então, nenhum de nós pode desrespeitar ou menosprezar ou aviltar esse lugar sagrado do outro ser, do outro espírito, porque a gente vai estar lesando principalmente a nós mesmos, né? A construção da felicidade, gente, ela não depende do instinto animal satisfeito. Não, né? Vamos lembrar que a questão sexual é questão de espírito, de mente, né? O Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, ele vai falar assim, que em relação ao sexo, não há proibição, mas educação, né? Que não, você não precisa se impor abstinência, mas sim um emprego digno da questão sexual, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Né? Que não, a gente não pode se render à indisciplina na questão sexual, mas ao controle, à disciplina, né? E que não tem impulso livre, gente. A gente não é animalizado mais, não é liberdade de impulso, é responsabilidade. É isso que a gente precisa, porque senão nós vamos estar ali sobre o jugo dos cativeiros do tormento da questão sexual. E isso aí, gente, às vezes demora séculos e séculos e séculos para a gente se reajustar. Né? Questão sexual é questão espiritual, da alma, do espírito, tá? Na questão do aborto, nós temos que entender o seguinte, gente. Essa questão do aborto, lembra que eu falei, não matarás. Né? Então, assim, a nenhum ser humano, a nenhuma criatura é concedida a liberdade de atentar contra a vida do seu semelhante, tá? Nessa questão da gestação da mulher, que você tem um ser que está totalmente vulnerável, à mercê do outro, maior ainda a sua responsabilidade. Então, essa ideia de que a mulher, falsa ideia de que a mulher pode dispor de forma absoluta do seu corpo para a prática do aborto, é um engano. Porque isso não é um direito. Porque o corpo que ela está brigando dentro dela, durante a gravidez, pertence a outro ser humano, não pertence a ela. Não é um cisto, um tumor que você tira, não, gente. É um ser humano, uma criatura. Não vamos descaracterizar o feto da questão humana. Ele é um ser humano. Então, o direito de escolha da mulher, ele é anterior ao ato da concepção, ao ato sexual. Até ali ela tem direito de escolher. Depois, não. O que existe é uma subordinação ao direito da vida daquele espírito que está reencarnando. Então, gente, o aborto, ele traz um choque na nossa consciência e vai gerar, para quem pratica, culpa, remorso. E essa culpa e esse remorso, gente, o Thor ali se manifestou, né, querendo participar. Essa culpa e esse remorso vai atingir a nossa organização física e psíquica, de uma forma ou de outra. Então, assim, se você está passando por uma gravidez, que por invigilância ali você não quer essa gravidez, leve a termo a gravidez. Entregue seu filho à adoção, mas não aborte. Abortar voluntariamente é crime, é criminoso, tá? Isso não é escolha. A sua escolha é até o ato sexual. Depois disso, você está subordinado à vida do outro, tá? Exatamente, cara. Eu penso dessa maneira também, né? Então, fazendo minhas considerações finais, eu super recomendo que você, em relação ao sexo, né?
buscar ali, como já falamos, né, a educação sexual, a educação do seu espírito, onde você possa então fazer, né, o ato sexual com a pessoa que você ama de verdade, que você confia, que você acredita que é a pessoa que vai te dar amor, te dar carinho, né? Isso é uma coisa que nós temos que buscar como e almejar como, né, escolha de vida, né? Então, acho que a gente tem que se importar com o nosso bem-estar, mas também tem que se importar com o bem-estar da outra pessoa, porque tudo que você faz uma troca de energia, você está também operando, né, aquela pessoa de forma direta ou indireta, mas como no ato do sexo, né, de forma bem direta. Então, a gente não pode, de maneira alguma, fugir, né, o ato sexual do controle e do equilíbrio. Tudo que foge do equilíbrio, foge do controle ou da ordem, acaba prejudicando a si mesmo e terá efeito nessa ou na próxima encarnação que você vai ter que colher, né? Então, no livro Ação e Reação, de André Luiz, fala o seguinte, que fala sobre algumas consequências, né, sobre o aborto, né, a questão do aborto, né, em relação à mulher. A mulher que promove ou que venha a concordar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam metrite, o vaginismo, o metralgia, o enfarte uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muitas vezes a mulher desencarna, demandando no além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Então, o que o André Luiz fala aqui sobre a questão, né, de quem faz o aborto, né, comete o aborto, que a pessoa vai colher tudo que tu planta, tu vai colher. Então, ou seja, alguma enfermidade vai estar sendo uma forma de resgate do aborto que a pessoa fez, né? Então, aquele crime que a pessoa cometeu. Então, a justiça divina ela é totalmente incisiva, no sentido de colocar um ensinamento, uma instrução através da enfermidade que vai dar àquela mulher o pensamento, né? Poxa, eu acho que estou sentindo essa enfermidade por causa daquilo que eu fiz no ano passado. Então, é uma forma de você refletir os seus atos, né, do presente, para que no futuro não colha, né, o desequilíbrio. E, por fim, queria deixar uma mensagem do livro do Emmanuel, né, que é o livro Religião dos Espíritos, que fala o seguinte: crime estarrecedor, o aborto, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos de reação. Me arrepiei todo falando essa frase aqui. Realmente é muito triste você ver a questão do aborto, né? A criança ser arrancada, né, ou despedaçada já dentro do útero, né, do ventre do materno, aonde o egoísmo, ou a vaidade, ou o orgulho, ou a ignorância vai trazer essa consequência que vai fazer com que a criança seja arrancada à força, aonde ela não tem como se defender, não tem como suplicar, porque ela não consegue emitir voz, né? E não tem braços fortes, braços robustos que possa enfrentar aquela agressão através de equipamentos, de instrumentos que o médico, né, coloca ali no útero da mãe, né? Então, infelizmente. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo de hoje um link para o meu livro sobre o aborto, que em breve será lançado. Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, já estará lançado. Então, você pode acessar na descrição um PDF que eu vou estar deixando de graça, tá? Não precisa pagar nada. Você pode ler, você pode meditar e pode também, e deveria também, repassar esse PDF para outras pessoas também. Então, se a Lara quiser complementar alguma coisa, senão a gente vai dar o tchau. Pode dar tchau, Jefferson. Tranquilo. Já passamos muito tempo, né? Então, agradecemos a presença de todo mundo. Obrigado por todos vocês estarem conosco aqui até esse momento. Gostaria de convidar você, então, para poder nos ajudar a compartilhar o nosso vídeo de hoje, que eu acho que ficou muito didático, muito interessante e muito importante o tema de hoje.
para que a gente possa esclarecer mais pessoas, principalmente as mulheres, e também criar esse sentimento de maternidade nas mulheres, de cuidar da criança, de envolver a criança com amor e carinho, assim como chamar a atenção, né, tanto do homem quanto da mulher, mais do homem, né, em questão a relação do sexo, né, que o homem realmente ele é mais emocional no sentido não é emocional, seria mais instintivo, né, na questão do sexo. Então, eu sei convidar vocês a poder aí divulgar o nosso vídeo, tá? Levando a boa nova de Jesus, levando a boa nova dos Espíritos, como nos ensina, né, o Emmanuel, que fala que a caridade, divulgando o Espiritismo, é uma forma de você expressar a caridade para com o Espiritismo. Então, agradeço a presença de todo mundo, obrigado a todos, boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Que assim seja, até mais, obrigado, pessoal.